Muito bem, boa tarde a todos. Eu peço desculpa, tivemos aqui um pequeno problema, que não testámos a tecnologia antes de improvisar. Tinha aqui um pequeno vídeo de introdução. Era um vídeo que mostrava de facto aquilo que é o posicionamento da Google nesta nova área da transformação digital, nomeadamente a transformação digital generativa. Mas, enfim, passemos à frente. Tinha aqui mais dois vídeos que não vão passar, mas havemos de improvisar. Como aqui já foi referido, o meu nome é Jorge Catalão. Eu agradeço, antes de mais, à Monte do Pasto o convite para a Google estar aqui hoje presente. É sempre interessante ter uma empresa tecnológica a falar neste setor, nesta indústria. É uma indústria que a todos nos preocupa o seu futuro, não só pela evolução tecnológica, mas, como foi aqui referido, pelas alterações que temos assistido. E eu hoje trago aqui uma breve agenda onde irei falar essencialmente de três pontos. Um primeiro, que serão aqueles desafios, aqueles mais óbvios que nós encontramos, com o qual nós deparamos. Depois irei falar sobre aquilo que é a inteligência artificial generativa. Isto porquê? Porque queremos garantir que na sua ciência todos têm o mesmo nível de conhecimento do que são os modelos generativos. E, finalmente, iremos falar sobre aquilo que é casos de uso, onde a Google já está a trabalhar nesta indústria, não só agro, mas também pecuária. Dar nota que, relativamente aos desafios, na Google, e para quem não conhece o ecossistema da Google, nós temos naturalmente a Google Cloud, que eu represento aqui hoje, a Google, o Search, que todos conhecem, depois temos o Android, temos o YouTube, temos várias organizações. Uma das unidades empresarial da Google, filantrópica, é a Google Org. Essa unidade, basicamente, ela é toda financiada pela Google e é ela que tem cientistas de dados a desenvolverem estes modelos analíticos avançados que vamos ver aqui mais à frente. E, portanto, o que é que nós hoje sabemos? Sabemos, essencialmente, que em 2050 vai haver, naturalmente, um aumento de cerca de 60% daquilo que é a produção de alimentação. E isto é um dado não só no estudo da Global Agriculture Towards, mas temos outros estudos que justificam estes dados. Sabemos também, como aqui também já foi referido, que com as alterações climáticas à qual temos assistido, isto tem um impacto diretamente não só no setor da agricultura, mas também no setor pecuário. E isto depois traduz-se não só nas economias adjacentes, nomeadamente na cadeia de produção, cadeia de distribuição, cadeia de abastecimento, mas como diretamente nos produtores. E, portanto, um dos trabalhos dessa tal organização que a Google criou, que é a Google Org, foi precisamente tentar perceber como é que nós conseguimos antecipar comportamentos que têm a ver com as alterações climáticas. Outro tema que nós identificamos como um tema preocupante, naturalmente, preocupante para aquilo que é a cadeia de produção, tem a ver com as alterações de dieta que nós temos assistido nestas últimas gerações. Portanto, hoje nós encontramos keto, paleos para as áreas de proteínas, ou encontramos, eventualmente, dedicados às plantas, os veganos, os vegetarianos e por aí adiante, o que faz com que, do ponto de vista de produção, tem que haver a capacidade de alteração momentânea face àquilo que é a procura, mas também as próprias economias e os governantes estão muito preocupados com aquilo que é a transição digital nesta indústria, para fazer combate àquilo que é a pobreza, naturalmente, e a fome no mundo. E aqui, em particular, mais uma vez, não só a Google diretamente, mas através de uma rede de parceiros, nós temos atuado sobre regiões no mundo onde isto é ímpar, onde a fome ainda existe, onde a seca extrema ainda existe, onde as inundações são frequentes, e como é que estas populações conseguem sobreviver. E, portanto, a Google tem feito uma intervenção direta nesta matéria. Mas esta é uma indústria, e eu gostaria de dividir aqui em dois campos. A agricultura é uma indústria que nós temos verificado que está um pouco mais avançada que a pecuária, em particular. E porquê? Porque, do ponto de vista da tecnologia, é uma indústria ou um setor que está mais sensorizado. Ou seja, a indústria em si criou um conjunto de sensores em todas as mecânicas que estão à volta daquilo que é o setor desta indústria, o que fez com que nós tivéssemos a capacidade, nós os atores que trabalhamos à volta desta indústria, a capacidade de conseguir recolher esses dados e depois, naturalmente, os cientistas de dados ou as empresas que trabalham diretamente nestas indústrias, ter a capacidade de desenvolver modelos, não só matemáticos, mas modelos de negócio, diretamente para estas organizações. Mas existe aqui uma preocupação, que é de facto a preocupação com o desperdício, e o desperdício não é só o alimentar, mas é o desperdício também da água, que é um bem essencial nesta produção. E, portanto, isto são, eu diria que os 3, 4 principais fatores que nós identificamos. Dadas as intempéries recentes que este país sofreu nos últimos anos, em particular, uma equipa da Google em particular, em conjunto com uma equipa internacional, nós decidimos colocar esta equipa da Google Org
a trabalhar naquilo que é uma plataforma que todos conhecem, admito, que é o Google Maps, o Google Earth Engine, e com a georreferenciação destes dados e com uma API que foi desenvolvida, nós hoje conseguimos entregar a toda a população no mundo alarmística em tempo real de uma previsão de, eventualmente, flutuações que possam haver de tempo, dinâmicas, que podem ser secas extremas, mais uma vez, ou inundações. Isto faz sentido para as pessoas todas que utilizam telefones e que podem atuar, mas mais sentido fará, e nos Estados Unidos e em alguns países da Europa nós já temos isto integrado, com os modelos dentro das quintas que estão a fazer produção, seja na pecuária ou seja na agricultura, preventivos, onde avise de um plano B para uma eventual intempérie que exista. E isto é oferecido de forma gratuita, está disponibilizado para que todos os utilizadores possam pegar nestes dados e aplicá-los diretamente ao seu modelo de negócio, porque a agricultura feita no norte do país não é igual à agricultura feita aqui no Alentejo. Os comportamentos do tempo na agricultura ou na agropecuária como um todo são distintos e, portanto, nós não podemos aplicar o mesmo modelo matemático, científico, para todos os campos com o qual vamos trabalhar. E, portanto, o que estamos a trabalhar aqui ainda são modelos de precisão, modelos que vão atuar sobre os dados que nós temos em cada uma das localizações. E, portanto, o que segue, de facto, é entender o que é isto da inteligência artificial generativa. Portanto, muitos de vós que estão ligados a esta matéria, se calhar vão ouvir isto pela 90ª vez ou 10ª vez. Perdoem-me aqueles que vão ouvir isto mais do que uma vez, mas eu achei que era interessante, nesta conferência, todos ficarem com uma ideia do que é isto da inteligência artificial e o que é a inteligência artificial generativa. Portanto, não é nenhuma masterclass, não é nenhuma aula, mas é termos uma ideia de como é que aparecem estes temas da inteligência artificial. A inteligência artificial, se quiserem, é algo... É uma comunicação que existe entre um computador ou um sistema de informação e alguém do lado de cá, que é um ser humano, que injeta um input. E, portanto, o output, quando nós procuramos no Google uma informação, o output é a informação que ele me vai dar. Entre 2012 e 2014, a Google e um conjunto de outras empresas tecnológicas no mundo desenvolveram aquilo que foram as redes neuronais. As redes neuronais não é nada mais do que o treino específico de um modelo matemático com uma accuracy muito específica. Porquê é que isto é importante? Porque foi possível nós não darmos respostas evasivas, mas o modelo treinado dá uma resposta precisa a uma dinâmica, eventualmente a um domínio altamente complexo. E mais à frente eu vou explicar onde é que isto é aplicável. Mais tarde, e estamos a falar desde 2017 que a Google começou a trabalhar com os modelos generativos, apesar de ACA, vulgo ChatGPT, veio trazer uma dinâmica para todo o mercado, começámos a conhecer este mundo da generativa a partir do ano passado, início do ano passado, e isto é um treino de um modelo com a capacidade de cocriação ou criação de resposta. E, portanto, a ideia seria tentar diferenciar o que é um modelo de inteligência artificial tradicional para modelos de redes neuronais, para depois inteligência artificial generativa. E, portanto, passando aqui muito brevemente sobre aquilo que são estes dados, em primeiro lugar, o que nós tivemos que fazer foi captar a informação toda que existe, seja na internet ou seja em documentos físicos, que foram captados e foram injetados dentro dos sistemas de informação. E o exemplo que eu trago aqui é um exemplo muito simples para todos entenderem, que é o exemplo de gatos. A partir do momento em que nós desenvolvemos os tokens, que são as palavras mais faladas, comportamentos mais falados sobre um determinado, neste caso animal, nós vamos conseguir fazer a correlação de eventos, que é o modelo do treino, e então passamos depois para a fase seguinte, que é o modelo das redes neuronais, onde nós conseguimos identificar qual é que é a relação que existe entre este modelo e um conjunto de outros vetores que existem à volta. Quando passamos para o tema das redes generativas, o que estamos a fazer basicamente é inferência sobre o modelo. Nós estamos a dizer que eu já sei o comportamento com detalhe daquele animal. Agora imagine isto aplicado a uma vaca, a uma ovelha ou a qualquer outro animal numa quinta. Nós conseguimos basicamente desenvolver a partir daqui criação de informação sobre esse animal. Portanto, eu não tenho que saber tudo o que ele faz, eu tenho que conseguir criar informação sobre essa mesma informação. E as redes generativas, que é aquilo que vocês usam no ChatGPT no dia-a-dia, aplicados num modelo multimodal, que é a utilização de voz, texto, vídeo, áudio, vai permitir eu conseguir interagir com a tecnologia com um determinado domínio, eu conseguir saber e criar informação a partir dali. E, portanto, não está errado quando nós dizemos que a inteligência artificial é a inteligência generativa. É apenas, para que todos tenhamos o mesmo léxico, é apenas um subdomínio dentro daquilo que é a inteligência artificial. O machine learning basicamente foi um modelo onde nós criámos um modelo de aprendizagem automática, portanto, o próprio sistema computacional conseguiu ele próprio aprender com os dados que nós lhes damos, portanto, isto foi programação
não quântica, mas programação já bastante avançada. Mais tarde, quando passamos para o Deep Learning, o que nós fizemos foi, como eu referi, nós tratámos um determinado domínio com uma sabedoria única. E, portanto, o caso do AlphaGo, e para quem tiver interesse em jogos, é um exemplo muito interessante porque foi o primeiro jogo. É muito mais complexo que o jogo, qualquer outro jogo que possa conhecer, nomeadamente o xadrez, porque tem variantes muito mais complexas, mas nós conseguimos injetar perto de 60 milhões de tipos de jogadas num único computador, que quando jogado contra um homem, naturalmente, ganhou. Okay? Porque conheceu este jogo como ninguém. Quando nós aplicamos isto à indústria pecuária ou à indústria da agricultura, quando eu consigo saber com detalhe as relações que existem nesta indústria, eu vou conseguir criar respostas em tempo real sobre essa indústria com base nesta tecnologia, a de Deep Learning, okay? Associada ao tema da inteligência generativa. E, portanto, o que é que diferencia esta inteligência artificial generativa aplicada a este domínio daquilo que é a agricultura de precisão ou o farming, se quiserem, de precisão, que é o novo modelo que nós trazemos para além da precisão que nós já fazemos com grande foco, é o tema do digital. Okay? E esta nova geração da agricultura digital, não a de precisão, o que nós conseguimos trazer é o entendimento daquilo que é o domínio deste setor, em particular. Nós conseguimos gerar conteúdos, ideias, imagens, voz, áudio, vídeo à volta desta indústria com uma precisão única. Conseguimos trabalhar em modelos matemáticos que fazem predição daquilo que são comportamentos tanto de animais como da agricultura especificamente, e naturalmente a classificação disto correlacionada com um conjunto de eventos que são externos, dados não estruturados, vai nos permitir ser muito mais eficazes naquilo que é o tratamento de um espaço, seja espaço-campo, ou seja num domínio da produção de um animal ou de vários animais. E portanto aquilo que é, isto é quase um statement da Google, mas não diria que é um statement oficial, é mais um statement meu, aquilo que nós tentamos é democratizar a inteligência artificial para todos, de forma a tornar a inteligência artificial útil para todas as pessoas em qualquer domínio. Exemplos do nosso dia-a-dia. Um deles, o caso do Magic Editor, que é uma função que faz parte dos Androids, tipicamente, em que eu consigo cortar uma imagem, eliminar um elemento, uma pessoa que está a mais naquela imagem, e ele cria-me o resto da imagem sem perder a qualidade da imagem. Outra é a escrita inteligente, onde basicamente eu estou a escrever uma mensagem, seja de e-mail ou seja no telefone, e ele basicamente cria-me a escrita automática mais à frente. Ou então a realidade aumentada. Do ponto de vista de indústria, dar-vos aqui esta nota que outro dos setores também bastante preocupado com esta temática da inteligência artificial generativa e que utiliza muito a realidade aumentada é o setor do turismo. Portanto, em que nós temos que posicionar a inteligência artificial generativa com a realidade aumentada, de forma a que os nossos turistas venham mais ao nosso país, ou de forma que nós consigamos posicionar a nossa carne portuguesa de forma direcionada, como foi aqui já referida, personalizada para um determinado setor, para um determinado país ou para uma determinada indústria. Outros exemplos que hoje nós já utilizamos, e este é um exemplo que eu hoje referi numa conversa que tive aqui à hora do almoço, é precisamente a capacidade de eu hoje estar numa reunião e, basicamente, em vez de estar a tirar notas e enquanto outros estão a falar, o sistema tira notas automaticamente na conversa que está a assistir, uma videoconferência, ele resume a conversa, envia o resumo para todos os interlocutores com ações concretas. E quando eu digo com ações concretas, imaginem em que eu termino uma reunião a dizer, muito bem, então vamos marcar a consulta no dia 20 do próximo mês. O sistema entende, no meio daquela conversa de uma hora, que houve uma tentativa de marcação de consulta. Entendeu quem é que são os interlocutores e vai marcar no calendário de todos essa mesma reunião. Portanto, este é tempo, do ponto de vista de colaboração e de produtividade, que nós poupamos para fazer outro tipo de tarefas que não estas que nos ocupam imenso tempo. Outro exemplo, e alguns dirão um pouco mais sofisticado, mas eu sou utilizador desta tecnologia, eu hoje consigo não participar em reuniões e ter um agente, um assistente virtual, que participa virtualmente por mim nas reuniões. Okay? Tipicamente estou a utilizar isto com parceiros e com reuniões internas, onde há um enredo de uma reunião sequencial, semanal, bissemanal, mensal, em que eu não tenho disponibilidade naquele momento de estar, eu dou o contexto, escrevo como no chat GPT vocês escrevem uma prompt para o meu agente e explico, este é o contexto desta reunião, pego nos e-mails todos, copio para dentro desta prompt e digo, participa na reunião no dia 10 às 11 da manhã. E ele entra naquela reunião como se fosse uma pessoa, as pessoas percebem que é um agente, intervém com voz, áudio, português de Portugal naquela conversa, grava a conversação, resume a reunião e cria-me outra vez os updates com follow-ups. E isto, para quem tem dezenas, centenas de e-mails a gerir durante o dia, portanto, eu diria que torna a nossa vida, de facto, muito mais produtiva.
Falando daquilo onde é que a tecnologia hoje chegou, há pouco quando eu referi que a tecnologia de facto devia de ser útil e democratizada para todos, nós não queremos que de um momento para o outro estejamos a formar em que todos tenham que se fazer mestrados ou estejam-se a formar em engenharia de informática. Não é necessário. Aquilo que nós fizemos com o tema da inteligência artificial generativa foi dar acesso a todos, através de linguagem natural, aquela linguagem comum que todos conversamos e que todos entendemos, a capacidade de fazer uma prompt é uma pesquisa contextualizada, e ele dar-me um resultado. Hoje, ao nível que isto chegou, foi esta prompt que eu fiz, em que eu pedi para ele criar-me um microvídeo com 2 gomas a moverem-se de forma lenta sobre uma manta de um piquenique num parque. Esta foi a imagem de vídeo real 8K que ele criou. Aquilo que vocês utilizam no ChatGPT, no caso da Google, é o Gemini, portanto é uma ferramenta concorrente, mas vejam o impacto que isto tem nas organizações que tenham que trabalhar conteúdos de marketing em tempo real para fazer face à resposta da indústria. Isto é o que nós hoje conseguimos fazer. O marketing visual é muito mais direcionado, tem muito mais impacto do que o marketing não visual. E, portanto, isto é uma das tecnologias que está a ser mais utilizada precisamente por essas áreas. Não foi uma brincadeira, foi uma pesquisa que eu fiz, mas depois achei que era interessante colocar aqui. Fiz outra prompt, que foi pedir para criar-me uma imagem de uma vaca presente numa conferência em Nova Ibeja. Portanto, e vejam que o sistema pôs-me 2 vacas. Eu, pela imagem, não sei onde é que ele foi buscar estas imagens, não sei se são do passado, se são de facto de Ovibeja, mas parece-me que isto é uma conferência, a imagem do lado direito, e a do lado esquerdo, pela paisagem, parece-me que há algures aqui no Alentejo. Portanto, é muito provável que estas imagens sejam imagens cartografadas que estão disponibilizadas na internet e que tenham a tal palavra codificada Ovibeja, em que ele foi buscar, e o elemento vaca aparece, naturalmente temos ali uma alucinação, em que vem a vaca, a meio tem uma cadeira, a vaca não se senta e, portanto, está de pé e a cadeira está a meio, mas isto, a alucinação, é a nossa parte. Portanto, nós temos que redefinir a prompt para garantir que eu, se quisesse agora trabalhar naquela imagem, diria, bom, retira a cadeira, perdão, que está por baixo da vaca. Ok? Portanto, e apenas em jeito de graça, mas achei curioso colocar aqui. O que é que hoje estamos a fazer ainda nesta matéria da inteligência artificial generativa? Nós temos a capacidade hoje, com o nosso telefone, chegar ao nosso frigorífico, apontar com a câmara fotográfica para o frigorífico e ele, com aquilo que ele está a ver em tempo real, ele dá-me um conjunto de opções de receitas que eu posso fazer com o que tenho ali no frigorífico. Mas se eu tiver isto integrado diretamente na aplicação, e agora estamos a falar na cadeia de distribuição do meu provedor de serviço, que pode ser uma Johnny Martins, pode ser uma Sonai, no caso de Portugal, ou outro qualquer, eu posso ter isto integrado diretamente com o meu carrinho de compras. E ele detecta que, atenção, para fazer, sei lá, um porco preto, precisas de alho e não tens no teu frigorífico, ele pode-me recomendar automaticamente colocar a encomenda no meu provedor de serviço. E isto hoje já é possível de se fazer. Também temos a capacidade, como vem através do terceiro vídeo que está ali, a correlação num linear, de eu identificar tudo o que são preços de acordo com aquilo que é o meu consumo. Se eu tipicamente compro aquele tipo de azeite ou compro aquele tipo de vinho, ele vai-me recomendar num linear, passando com a câmara, qual é que é o tipo de vinho recomendado, de acordo com aquilo que estou à procura. Ou, ao contrário, a pesquisa inteligente, que é aquilo que nós estamos a fazer hoje, que é generativa, é, eu escrevo, eu tenho hoje um jantar com amigos onde vou servir uma carne de porco preta, ok? O que é recomendado de vinho? E ele faz-me um conjunto de recomendações de vinho baseado naquele contexto. E não ao contrário, eu não tenho que procurar o vinho especificamente para aquela carne, ok? Muito bem, e passado esta breve introdução daquilo que é a inteligência artificial generativa, como é que isto de facto é aplicado a esta indústria, em particular a este setor da agricultura e da pecuária? Ponto número 1, com estes exemplos todos que aqui estão, a Google tem a responsabilidade de disponibilizar a plataforma. Mas depois nós temos um conjunto de ecossistema de parceiros, e hoje vamos ter um aqui à tarde também a falar, que vai otimizar precisamente estes processos todos. Okay? Este é um dos quânticos, um dos pilares em que nós conseguimos trabalhar. Há um conjunto de processos que nós temos hoje na nossa organização que são processos repetitivos, nomeadamente processos que tenham a ver internos com a própria faturação da organização ou processos internos que tenham a ver com a realidade do nosso dia-a-dia, e aí estamos a falar das máquinas industriais que estão nestas quintas a trabalhar, de que forma é que nós conseguimos automatizar esses processos. Eu trago exemplos concretos aqui mais à frente. Ou se falarmos aqui da transformação, o facto de eu ter informação em tempo real a ser gerada a partir dessas máquinas industriais que estão no campo, tanto na pecuária como na agricultura, nós conseguimos criar novas experiências, reduzindo brutalmente aqui o tempo e aumentando a eficácia daquilo que é a nossa produção. Alguns exemplos que nós trazemos aqui. Em primeiro lugar, o tema da análise de mercado preditiva. Porquê é que isto é importante? Porque, de facto, nós produzirmos porque achamos que, de facto, a indústria no ano seguinte vai ter esta procura, ou no semestre seguinte vai ter esta procura, vai naturalmente
dar em desperdício, nós vamos perder tempo e vamos enfim, ter aqui bastante desperdício. E, portanto, o que nós vamos tentar fazer aqui é, em primeiro lugar, uma análise concorrencial daquilo que é o mercado. Através de uma prompt eu consigo criar esta documentação. Ele vai-me criar aquilo que são as tendências de mercado em cada uma das indústrias ou cada um dos mercados ou submercados onde nós estamos a trabalhar especificamente, e a partir daqui ele vai-me criar modelos com previsões de procura. Eu vou poder trabalhar na minha cadeia de produção, seja mais uma vez aqui a pecuária ou a agricultura, com base naquilo que é a demanda. Okay? Por outro lado, temos a otimização naquilo que é a cadeia de processos. E aqui estamos a falar aqui dos três processos: produção, abastecimento ou distribuição, ou distribuição e abastecimento, perdão. E aqui, mais uma vez, o tema da agricultura de precisão veio trazer a capacidade de nós sermos muito mais eficazes e muito mais colaborativos naquilo que é a minha produção, e em particular estou a falar aqui da agricultura. No caso da pecuária, com os temas da IoT, eu tive a capacidade de entender o comportamento animal e com isto trabalhar, eventualmente, doenças que possam vir a ter, ou na agricultura, o tema das pragas, por exemplo. Em particular, aquilo que é a cadeia de abastecimento, um exemplo muito simples que nós temos já em Portugal a funcionar, aquelas câmaras tradicionais de CCTV que nós temos nas cadeias de distribuição, onde os caminhões atracam para distribuir as paletes com, imaginem, os vegetais que vêm da agricultura. Eu consigo olhar para a primeira palete, o modelo matemático, através da câmara, e estamos a falar de sensorização, consegue identificar a dimensão daquela palete, calcula qual é que é a quantidade que lá está, pesos e etc. E pela quantidade, e imaginem isto aplicado, nós temos isto a funcionar. O primeiro caso público foi o caso dos morangos, porque os morangos é um fruto muito sensível à temperatura, naturalmente, e quando vai para a loja, se está demasiado maduro, nós não compramos, é desperdício para a loja; se está demasiado verde, também não compramos, é desperdício para a loja. E, portanto, ele pode ser, de facto, colocado em loja, mas tem que ser colocado na primeira loja onde ele vai ser vendido. E, portanto, como tipicamente estas cadeias de abastecimento são muito grandes e têm cobertura do país todo, nós com estas câmaras, neste momento, estamos a olhar palete a palete, e estamos a fazer recomendações para quem está lá a trabalhar, a explicar qual é que é a distribuição para aquele grupo de paletes que lá está. Portanto, nós temos a otimizar brutalmente à frente aquilo que é a entrega, para garantir que não existe desperdício. Prevenção de fraudes, naturalmente. O tema da auditoria, que esta é uma indústria também muito fustigada pelos temas da auditoria e qualidade. E, portanto, imaginem eu ter estes modelos que vão trabalhar preventivamente naquilo que são os meus processos de auditoria. Portanto, em vez de nós estarmos a arcar com consequências que podem vir de uma auditoria que vão trazer encargos financeiros para a organização, eu posso, no meu processo todo, garantir que todo ele está preparado para a auditabilidade de um processo. Com base em quê? Naquilo que é a sensorização que hoje já temos para o que fazemos, tanto na agricultura como na pecuária. Por outro lado, o tema da recomendação inteligente para o food service, mais uma vez o exemplo que dei aplicado à distribuição, temos isto para o food service, mas também podemos, e julgo que hoje foi aqui também citado, o tema da criação de experiências para aquilo que pode ser a carne portuguesa. Portanto, se eu quero posicionar a marca, o brand, lá fora no exterior para ter maior procura, para que a percepção da marca seja diferente daquela que é hoje, para competir contra os grandes produtores no mundo, eu tenho que garantir que eu trabalho preventivamente naquilo que é o meu consumidor. E para isso nós temos que ter equipas de marketing, naturalmente, mas nós temos que ter esses sistemas que trabalham numa escala que mais ninguém consegue trabalhar. Portanto, é humanamente impossível. E, portanto, se eu tiver isto nos meus processos, nós vamos conseguir ter a minha agricultura, o meu pasto, muito mais otimizado, muito mais eficaz, e vamos conseguir chegar a mais países, naturalmente, e a mais consumidores do que conseguimos chegar hoje. Este era um vídeo que não sei se vai passar. Vamos ver, que era um exemplo. Muito bem. Remember, is cows are cool. Este é um projeto que teve... Deixa-me só passar aqui. Este é um projeto que já tem mais de 4 anos, desde que foi implementado. Desde há 4 anos até agora houve uma evolução substancial, porque todos aqueles dados que nós estamos a recolher daqueles animais neste momento, nós conseguimos perceber 2 ou 3 fatores. Um deles é a importância da qualidade do solo para o pasto, nestes animais, nomeadamente a capacidade de crescimento deles. O facto de estes animais estarem sujeitos a stress muitas vezes é outro dos impactos que nós conseguimos identificar. E, portanto, imaginem aquilo que vocês viram que aquele agricultor ou aquela pessoa que estava a tomar conta dos animais, ele estava a ver na app dele, ele pode ter a recomendação para transitar de local dos seus animais, precisamente porque prevê-se que o tempo vai estar mais instável nas próximas 36, 48 horas, logo o pasto ali vai estar eventualmente melhor, ou estará melhor baseado em histórico que ele tem do pasto onde ele está a trabalhar com os seus animais. E, portanto,
Aquele é um exemplo de que evoluiu e nós temos um novo vídeo que está disponível também, se caso tenham interesse eu poderei disponibilizá-lo, com esta nova versão. A Neolab e a Deep Sky é outro exemplo que nós temos. Este é um paradigma interessante, porque isto não é tudo rosas, ok? Como é evidente, nós até aqui temos vindo a pedir a todos os produtores, nomeadamente na pecuária ou na agricultura, para disponibilizar os seus dados, para criarem dados, sensorização, mas o que fazer com aqueles dados? O que aconteceu em muitos dos casos práticos, porque quando vamos para o campo trabalhar com estas pessoas, entendemos que depois é preciso especialistas para trabalhar aqueles dados. Isto é a primeira versão da inteligência artificial. Tínhamos que ter cientistas de dados para entenderem aqueles comportamentos todos, para depois conseguirem tirar aquelas consequências, aquelas ações. Ora, com os modelos generativos, o que nós trouxemos foi exatamente uma dinâmica diferente. Outro elemento que acho que é ainda um tema a ser discutido nesta indústria, tem a ver com o ecossistema de parceiros que trabalham nesta área de sistemas de informação, neste setor em particular, criam muitas vezes aplicações proprietárias, o que faz com que tornam-se silos dentro daquela organização. E se nós queremos trabalhar aqueles dados para trabalhar numa larga escala, é um problema. E, portanto, o tema do open source aqui pode ser uma solução, o tema do edge computing pode ser outra das soluções, mas, acima de tudo, também admitimos que trabalhar com a indústria pecuária e com a indústria da agricultura é muito mais complexo do ponto de vista de sistemas de informação do que trabalhar na indústria pesada, por exemplo. A sensorização é muito mais simples. E, portanto, estes desafios são desafios que nós hoje ainda encontramos. Mas este caso em particular, portanto, este foi um caso, a Deep Sky e a Neolab trabalharam neste projeto em conjunto e o ano passado apresentaram estes números. Desde que implementaram os modelos de inteligência generativa, basicamente eles reduziram em 30% aquilo que foi o custo de mão de obra na quinta. Eles reduziram 6 milhões de litros de água num espaço de 100 hectares. Porquê? Por causa do tema da sensorização. Porquê? Porque eles estão a fazer irrigação com uma precisão de 1% e eu consigo perceber por zona onde é que a irrigação deve ser feita com menor ou maior quantidade. E isto faz com que, naturalmente, o nível de produção destes campos, e isto são vinhas, neste caso, têm neste momento um impacto extraordinário face àquilo que tinham no passado. Outro exemplo que temos, produção de alimentação infantil, é a QPI. A QPI basicamente tinha uma produção diária de 1 tonelada de alimentos, ok? Quando aplicaram estes modelos generativos, passaram a produzir por dia 4 a 5 toneladas. E o interessante aqui é que esta máquina que vemos aqui do lado direito, peço desculpa que o meu tempo está a acabar, esta máquina que estamos a ver aqui do lado direito, do lado esquerdo, perdão, a mais pequena, ela está a produzir diretamente sistemas. Ela tem neste momento uma câmara que está a apontar para baixo e essa câmara o que está a fazer essa câmara o que está a fazer está a identificar a triagem de todos os alimentos que estão a ser colhidos e em tempo real ela está a picar o solo para garantir qual é que é a necessidade de irrigação daquele solo. Portanto, esta mesma máquina, no passado, comparativamente com aquilo que eu tinha que ter, que eram 2, 3 máquinas a passar por um campo, para eu conseguir ter um campo mais fértil para poder trabalhar uma próxima cultura, neste momento eu consigo com uma única máquina ter esta informação toda. Outros exemplos que temos, neste momento, com drones, o que estamos a conseguir fazer, naturalmente com as câmaras vocês podem imaginar, conseguimos fazer tudo, nós criamos um algoritmo que faz a contagem das abóboras que estão prontas para ser colhidas. Portanto, pelos números que ali aparecem, temos um total de 6.000 estimadas abóboras identificadas, das quais 67 estão prontas para ser colhidas. Portanto, a eficácia das pessoas que vão trabalhar num campo com dimensões destas, como devem calcular, é altamente eficaz. Num sistema de abastecimento, nós conseguimos identificar a tipologia de tomates que temos e quais é que são os elementos não orgânicos, não desejados, que estão precisamente aqui. E à frente temos um robô, portanto o tema da robotização, que está a fazer o displacement desses elementos não desejados. Outro exemplo que temos ainda, nos temas dos morangos ainda, nós conseguimos identificar o crescimento dos morangos, fazemos a contagem dos morangos e identificamos qual dos morangos é que está, neste momento, passível de ser colhido. Portanto, mais uma vez, a pessoa que está no campo a trabalhar consegue identificar numa colheita com não sei quantos hectares quais é que são aqueles que estão e não perde tempo. O número de horas que perdíamos e o número de pessoas que tínhamos para fazer este tipo de trabalho, neste momento, reduz substancialmente. Na Google, o nosso ADN, como devem calcular, é muito este tema da investigação e o tema da ciência. E houve um projeto aqui há uns anos que foi desenvolvido, que foi o projeto Mineral, onde basicamente tinha na sua gênese o desenvolvimento de sistemas resilientes baseados naquilo que é a genética alimentar. O objetivo era fazer face àquilo que é 2050 a previsão que temos de aumento de alimentos, de necessidade de alimentos, e trabalhámos em elementos de computação científicos,
dedicados a esta indústria agrícola, modelos de precisão, trabalhamos robótica, inteligência artificial, mas chegados ao ano passado, em 2024, que é este, por isso é que refiro que é o DNA da Google, nós cedemos o código todo a uma organização que foi a Driscoll's, que neste momento está a trabalhar, a utilizar esse código para democratizar este projeto. Mas como inovação faz parte do nosso ADN, o que nós quisemos foi continuar a trabalhar em novos modelos. E, portanto, estes são alguns dos modelos que nós hoje estamos a trabalhar. Um deles, a pesquisa daquilo que é informação em tempo real para conseguir dar aos agricultores ou às pessoas que estão num espaço pecuário, serem advisors em tempo real. Portanto, imaginem a capacidade de eu, com o meu telefone, apontar para uma folha e ela identificar se essa folha ela está doente, qual é o número de químicos que eu tenho que dar, de pesticidas, que eu tenho que dar localizado naquela folha específica que está a ser fotografada, ou eventualmente, através da georreferenciação de satélite, nós temos a ReGrow, que neste momento está a trabalhar modelos de agricultura regenerativa. E porquê? Porque o solo, de facto, é um espaço limitado e, portanto, se nós conseguirmos trabalhar regenerativa, nós vamos conseguir trabalhar muito mais agricultura. Temos dois exemplos, que é o tema de desenvolvimento de APIs dedicadas para esta indústria, portanto, para a indústria aqui agrícola em particular. A Farm.ai está a fazer recomendações personalizadas com monitorização nas métricas de sustentabilidade e a Farm Precise está a trabalhar modelos precisos naquilo que é a saúde de uma cultura. E, por fim, a Google, tendo também um braço filantrópico no seu grupo, nós temos basicamente sempre bolsas disponíveis para organizações, e algumas daquelas sejam académicas ou não académicas, mas que queiram desenvolver protocolos destes com a Google. Estes são 3 exemplos. Portanto, a Wade One desenvolveu basicamente a identificação e mitigação de pragas. Portanto, é um modelo que está disponível open source para que vocês consigam incluir nos vossos modelos semânticos ou nos vossos modelos de inteligência artificial. Hoje isto está disponível. A Plant Village tem um modelo de inteligência artificial para gestão e regeneração de pastagens. Portanto, é fazer download do modelo e utilizá-lo. E a IRRI basicamente está a trabalhar naquilo que é a resiliência climática através de inteligência artificial para o arroz, em particular. Estes são alguns dos projetos. Tínhamos muitos mais, mas estes são aqueles que eu achei que era interessante partilhar convosco. Espero que isto tenha sido interessante e agradeço mais uma vez a vossa atenção. Obrigado.